Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o professor Liberto Silva. O professor Liberto Silva é o primeiro líder do movimento da unificação em Portugal. É isto? Sim. Inicialmente, este movimento foi trazido para Portugal através de uma portuguesa que residia nos Estados Unidos, que se chamava Isilda Lima. E ela veio a pedido do fundador do Movimento de Unificação, o reverendo Dr. Sun Myung Moon, em 1973, abril desse ano. Professor Liberto, pode nos explicar o que é esse movimento da unificação? Exato. O movimento de unificação é um movimento muito abrangente. Desde a mínima célula, partícula, até ao ser mais complexo que é o homem, tudo existe em dualidade, isto é, dois que se complementam. No caso, por exemplo, já do homem, o homem é espírito e corpo. Mas para o homem ser um ser realizado, precisa de ter a unidade entre espírito e corpo, onde o espírito exerce domínio sobre o corpo e não vice-versa. Quando o corpo exerce domínio sobre o espírito do homem, há uma destruição. E acontece, portanto, que nós vivemos divididos. Esse é o problema tremendo, que essa divisão não é apenas a família, as sociedades, as nações, é o próprio indivíduo. E temos de começar com o elemento mais pequeno, que é precisamente o ser humano. O que sempre afligiu o reverendo Dr. Sun Myung Moon foi precisamente este conflito constante na história humana. E o conflito, onde é que começa? O conflito começa precisamente no ser humano, antes de se expandir para a família, para a nação, para o mundo. É no conflito individual que reside o problema de todo o conflito mundial. E então, por isso, precisamos de conhecer quem é este ser humano e como poder criar a base para ele ser um ser unido, harmonioso e não conflituoso. Eis o que ele se apercebeu quando criança. E desde essa altura, ele começou, quando jovem, começa o período das grandes perguntas, que quer realmente grandes respostas. E ele foi perguntando aos seus pais, aos seus amigos, aos seus professores, aos pastores, porque ele era um cristão presbiteriano. A sua família tinha sido convertida do budismo para o cristianismo. E ele ia portanto, com os pastores, perguntava nesta igreja, naquela, e ninguém o pôde dar resposta às perguntas dele. Ninguém. E então ele pensou, mas quem me deu vida? Quem deu vida ao ser humano deve saber as respostas. Ele deve saber. E foi a partir dessa constatação que ninguém lhe respondia, mas ele sabia, se tinha perguntas, tem de ter uma resposta. E foi precisamente à causa das causas, de onde tudo proveio, incluindo o homem, que ele procurou realmente. E em oração, concentração constante, profunda, muitas vezes separava-se dos seus familiares, dos seus amigos, e ia para o monte, onde havia paz, calma, e aí entrava em profunda oração. Meditação, profunda oração. Foi assim que ele veio a descobrir todas, eu repito, todas as perguntas que anseiam o ser humano desde a sua existência, desde o aparecimento sobre a Terra até hoje. E compilou tudo isso no livro chamado Exposição do Princípio Divino. O princípio divino é a resposta absoluta, cabal, sem faccionismos, sem fanatismos, é a verdade que entra
pela mente humana, pelo intelecto, é uma verdade racional. E que vem desembocar tudo isso no que é o princípio de unificação, que é o verdadeiro amor. O amor absoluto divino. Professor Liberto, esse movimento de unificação, quais são os objetivos dele aqui em Portugal, ou se já está disseminado em outros países? O movimento de unificação, em 1975, foi expandido para todas as nações do mundo, incluindo as nações comunistas, onde tiveram de estar clandestinamente a trabalhar, mas em todo o mundo existe hoje um movimento de unificação. O que é a finalidade não é o desejo apenas de fazer competição com qualquer outro movimento ou qualquer outra igreja ou qualquer outro linha de grupo. conhecimento. Não é nada disso. É criar a fraternidade mundial. É fazer com que nós possamos ser uma família, quer venha do Brasil, quer eu esteja no Oriente, no Ocidente, na China ou em Portugal, somos todos parte de uma família porque viemos da mesma origem. Só expandimos. Expandimos agora em milhões, bilhões, 7 bilhões e meio. Por isso, a finalidade do movimento é só esta: criar uma família sob esta grande estrutura que é o princípio que em religião diz Deus, mas é precisamente o amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro tem que ter sustentabilidade na nossa vida individual, familiar, coletiva. Professor Liberto, e aqui em Portugal, quais são as atividades que o movimento oferece para quem ainda não teve conhecimento? Ora, nós estamos ainda no período de divulgação. Procuramos divulgar este princípio divino a todas as pessoas. O nosso movimento, não é um movimento profissional, é um movimento de voluntariado. Por isso é que é vagaroso, mas é eficaz. Por isso é que nós não podemos expandir-nos em muitas atividades, porque precisamos de muitos operários, porque a messe é grande, o trabalho é muito grande. E ainda estamos neste período de divulgação e educação também, porque para a formação da família é muito importante que os jovens possam realmente conhecer estes princípios que lhe vão dar estabilidade e satisfação e alegria na sua vida. É o princípio de unificação, o princípio chamado princípio divino. Para os nossos ouvintes que estejam interessados em conhecer mais sobre o movimento, primeiro, como é que pode contactar? Segundo, vocês dão algum tipo de formação? Como é que o ouvinte chega até vós? Sim, nós temos um centro que é chamada Embaixada da Paz, na rua Mozinho de Albuquerque, número 27, Barcarena. E depois temos os contactos, e-mail, Facebook, telefones, todas estas coisas. Portanto, temos o acesso e temos realmente sempre disponibilidade para as pessoas de acordo com as suas conveniências também, porque pronto, somos voluntários e, portanto, como voluntários temos também de encontrar também o nosso próprio tempo para estarmos com essa disponibilidade. Mas, de facto, temos sempre a porta, chamemos entre aspas, a porta aberta. Para quem quiser ter formação contatar, ou que queira ser voluntário da paz. Também. Não sei se é assim que diz. Voluntário da paz. Exatamente. Sim. Aqui em Portugal conta com quantos já? Já tem uma grande adesão? Contamos, sim. Temos uma quantidade, se bem que um dos nossos grandes objetivos é formar famílias. E, portanto, essas famílias, neste momento, contamos com famílias, temos para cima de 200 famílias que vivem assim. Somente que não estão
esta já que estão em Portugal, mas muitos, devido ao caráter internacional do movimento de unificação, há os chamados casamentos internacionais, de maneira que muitos portugueses estão também espalhados pelo mundo. E naturalmente também nós em Portugal temos muitos estrangeiros também cá em Portugal como família, não é? Devido a esses casamentos internacionais. Professor Liberto, então, para finalizar a entrevista Sim. aqui sobre o movimento da unificação, o professor Liberto quer deixar aqui uma frase. Ora, o que eu realmente desejo é que todos possam ter a possibilidade de conhecer o princípio da unificação. É o princípio para a harmonia, é o princípio para viver em paz. Primeiro, individualmente. Não vamos fazer paz nacional se não houver paz no indivíduo. E é este foco que é realmente criar todas as condições para que cada pessoa tenha disponibilidade para conhecer. É dado gratuitamente. Eu recebi este conhecimento gratuitamente. Eu estou também a divulgá-lo gratuitamente. Todos podem ter esse acesso e temos literatura, temos também o centro aberto para cursos, para colóquios, muitas coisas. E temos também já muitas outras organizações associadas, como a Federação para a Paz Mundial, como a Federação da Família para a Unificação, para a Paz Mundial e Unificação, a Federação das Mulheres para a Paz e muitas outras organizações, também a nível estudantil, também para... Que são parceiros. São parceiros, exatamente. Para os ouvintes que queiram saber mais sobre o movimento da unificação em Portugal, podem contactar o telemóvel 966-731-554. 966-731-554. Agradecemos aqui a presença do professor Liberto Silva no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.